Que dia agradável, né? Apreciar a natureza é sempre uma bênção, né? Tava refletindo aqui. Ontem, o vídeo anterior que eu tinha feito, refletindo sobre, em relação a religiões, etc., de forma geral ali, fiz aqueles vídeos, shorts, aqueles vídeos curtinhos, né? Porque me deu a impressão que também o short ele alcança mais rápido as pessoas quando você quer compartilhar algo e para mais pessoas. E aí veio um rapaz e ele criticou falando que Jesus não existiu e que isso é historinha, que não tem prova da existência de Jesus. Aí eu me lembrei, e a reflexão é sobre isso, né? Eu me lembrei há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade de filosofia, me identifiquei tanto quando eu descobri Sócrates. Na época até eu não tinha uma relação tão forte, né, com o cristianismo, até pelo ambiente familiar em que eu nasci e cresci, por mais que eram espíritas de Allan Kardec, por mais que eu frequentei catecismo, mas era uma imagem assim, um pouco distante do cristianismo. E aí eu me lembro que fazendo faculdade de filosofia, nossa, eu fiquei maravilhado com Sócrates, parecia que era o meu melhor amigo. E aí, certa vez, num evento de filosofia da faculdade, onde era aquele faculdade semipresencial, né, que você frequentava fisicamente e também fazia as coisas em casa, à distância. E aí, nesse evento se juntaram, era do COC, e aí se juntaram todas as faculdades, os polos, né, do país de filosofia, que devia ser uns 50 polos pelo país espalhado, Bahia, todos os estados. E aí, eu me lembro que nesse evento, certo momento lá no debate, eram os considerados os melhores professores, né, que se reuniram ali. E aí, ia interagindo entre os polos ao vivo, pelo telão, podia enviar perguntas. E eu me lembro que eles refletiram que Sócrates não existiu. Aí, por que não existiu? Ah, porque ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada. E aí, olha que interessante. E aí eu pensei, mas Platão escreveu por ele, né? Depois que ele morreu, um amigo jovem dele e discípulo, chamado Platão, que é tão conhecido aí na história, escreveu sobre Sócrates. Escreveu o mito da caverna, né? Tentando contar um pouquinho o que Sócrates tentou fazer lá, trazendo a verdade para as pessoas. Ou pelo menos essa busca rumo à verdade, né? Que é a verdade de Deus. E aí acabou sendo condenado à morte depois de muitos anos nisso, porque os jovens gostavam muito dele. E ele punha abaixo todos os que acreditavam saber muito, que na verdade não sabiam nada, né? E aí, Sócrates não existiu, porque não escreveu nada. Só que detalhe, falam que ele foi uma criação, uma imaginação de Platão. Só que sempre são bases muito falhas para falar essas coisas. Sabe por quê? Porque não foi só Platão que escreveu sobre ele. Teve outros dois da época que escreveram sobre Sócrates. De lugares diferentes, que não tinham contato ali no dia a dia. Então eram pessoas que não iam ficar combinando de fazer uma mentirinha, só para ficar eterna. Jesus, mesma coisa. Por que ele não escreveu? Porque ele estava preocupado em viver, principalmente depois do batismo, ele estava seguindo a missão divina dele, que despertou com toda a força, né, depois dos 40 dias no deserto, que foi logo depois ali do batismo, né? Então, nas universidades foi enraizando tanto essas ideias contrárias a Deus, contrárias a toda a verdade, né, com V maiúsculo, que é essa busca infinita que a gente tem, mas o norte é sempre Deus, né? Deus que está em tudo. Então esse rapaz mesmo, aí eu fui olhar o canal dele,
estuda espiritualidade, é cabalista, estuda várias coisas. E olha que interessante, pessoal. De nada adianta estudarmos muitas coisas se a gente deixar os pilares centrais de lado. Seja numa faculdade, seja por conta própria. A busca pela verdade, ela tem que estar verdadeira e sincera dentro de nós. Se ela não tiver sincera essa busca pela verdade, eu vou querer seguir padrões para ser pertencente apenas. Como essas ondas, né, que se tenta prender muito pensamentos comunistas e assim por diante, entre outros, em todos os segmentos da sociedade, para a gente acabar ficando alienado, envolto em tudo isso, né? Então, sendo assim, olha que interessante. No meio acadêmico foi sendo enraizado, aquele rapaz não falou algo à toa. Ele falou algo para tentar desestruturar com uma base que realmente existe muito mesmo. Por quê? O ego acadêmico foi enraizado de eu ponho abaixo Sócrates, uma das bases do Ocidente. Falam também que Buda também não existiu, porque ele também não deixou nada escrito. Então eu derrubo bases do Oriente, do Ocidente e até do tempo que se conta que é Jesus, né? A principal base. Eu coloco todas as bases abaixo, por quê? Porque aí eu me coloco acima de todo mundo. Esse é o pensamento acadêmico. Não tem a busca pela verdade. E quando tem raríssimos que são buscadores da verdade, eles são deixados e chutados de lado. Assim como Jesus foi chutado de lado, Sócrates foi chutado de lado e vários outros. Então, a reflexão é que a gente possa manter viva e acesa a nossa essência, sabe? Que é uma busca verdadeira. Falhas eu vou ter? É claro que eu vou ter. Em momentos eu vou ter vacilos na vida? É claro que eu vou ter. Eu sou uma pessoa. Todos que pisaram aqui tiveram. Ok? Todos, sem exceção. Ok? Jesus, antes do batismo, era uma pessoa comum, normal. Depois do batismo, aí ativou algo ali que aí já não tinha mais como ser comum, uma pessoa normal. Que ali já estava Deus, a luz ali, ó, acendeu a chama. Acendeu a chama naquilo que estava preparado, 100% preparado, né? A escala dele já era absurdamente. E aí permitiu o Deus da criação lá, além do além do além do além. Que no livro de Urante eles tentam explicar lá no universo central do central do central. Que move tudo. É como se fosse o motor e ao mesmo tempo está além de tudo que se pode imaginar. O que seres que nós consideramos super de luz, né? Não tem o acesso total a esse centro do centro lá. E aí, pessoal, olha que interessante. Esse rapaz veio, na hora que eu li aquilo, tentei comentar, explicar, mas eu percebi que não tem vontade nenhuma. Então, pessoal, busca da verdade, ela é maravilhosa. Eu fui observando muitas verdades e todas me levaram a Cristo, a Jesus. Porque ele é o fio central de tudo. Se eu chuto ele de lado, principalmente nos dias de hoje, eu vou entrar na mentira, acreditando estar na verdade. E eu vou servir o lado contrário, sem perceber, que é o lado que está querendo atrasar. É o lado que agora está despencando, todo esse sistema mundial está desmoronando, está ficando explícito isso. Nossa, mas não parece, né? Porque, tipo, o Lula ainda está no poder, ou aquilo ainda está acontecendo, mas está desmoronando absurdamente rápido. É que era algo muito estruturado, em múltiplos níveis, espiritual, dimensional, etc, 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 etc. Foi se enraizando em todas as categorias, mas está desmoronando. Está desmoronando. Por quê? Porque Deus está em tudo. E quando chega a hora de mudar, não tem o que fazer. Não tem como lutar com algo que vai vir através de tudo. Essas forças tentaram vir através de tudo. Mas Deus está através até deles.
De tudo. Deus é a força que move. A única verdade que existe é Deus. O resto são sombras que vai se dissipando, não tem como. Pode surgir guerras, começando a partir desse ano para o próximo, mas e aí? É a verdade rompendo e rasgando os véus da mentira que sempre prevaleceram nesse mundo aqui. É normal que seja assim. A verdade cura, só a verdade cura. A mentira não cura, a mentira é ilusão. Mas para isso eu preciso querer, acima de tudo, a verdade. E ela não vai vir do dia para a noite. É um processo contínuo e infinito, mas sempre um pouquinho melhor do que antes. E quanto mais eu me curo, né? Na hora que eu falei curo, me veio um pouquinho tipo, nossa, aí é ego, né? Achar que estou me curando. Por quê? Porque ainda tem minhas falhas, meus erros, né? Mas não deixa de ser isso. Cada vez que eu me curo um pouquinho mais, com uma verdade um pouco mais rumo a essa fonte, que é Deus, eu vou estar, obviamente, um pouco melhor do que antes. E por que eu dei essa paradinha agora? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o ego. O ego é o único empecilho. Olha esse rapaz que comentou. Ali o ego tá forte. Só que eu falar dele, eu não posso fingir que também eu não tenho ego, porque todo ser humano tem. A questão não é não ter ego, é o lidar com ele da melhor maneira possível para lembrar que humildade é uma base essencial. Humildade é a base essencial. Não fingir humildade. O mundo enraizou fingindo humildade, fingindo paz e amor. No Brasil ficou muito explícito isso, né? No mundo, a cultura woke, tudo isso. Nossa, todo mundo só... Em Floripa eu via muito isso, né? Eu ia fazer corrida de Uber no sul da ilha, pegava um jovem lá, né? Estava saindo de um lugar espiritual, um lugar xamã ou algo zen, relax. Aí a pessoa estava se despedindo. Namastê, gratidão, né? Eu pensava, poxa, que legal, coisas que eu sempre gostei a minha vida inteira, né? Ai, que bom, uma pessoa com uma sintonia boa. Aí fechavam a porta lá, a pessoa batia a porta do carro, pá, estourava a porta do carro, eu dava um bom dia, ou boa tarde, boa noite, a pessoa não respondia. No começo eu falei, o que é isso, né? É algo contra mim? Pra que tá fazendo isso aí? E aí com o tempo, o que eu fui observando, principalmente hoje morando em Balneário? Tudo isso acontece, muito mais com o jovem, porque o jovem quer ser pertencente. Sempre foi assim, né? E aquela cultura, essa cultura woke, isso tudo, o que precisa? Ah, eu preciso mostrar que eu sou a perfeição crística na Terra. Que muitos deles nem ligam para Cristo. Mas vão colocar, eu sou um mestre xamã universal, ou eu sou um monge interestelar, encarnado. Só que quanto mais eu acho que eu sei e que eu sou Deus, mais eu caio nas malhas do que tenta atrasar. E agora, mais do que nunca, eles vão tentar atrasar a qualquer custo, porque o bicho está pegando. Já rompeu e está rompendo tudo, mas vão tentar dar a entender para esses que eles tentam envolver que tá tudo certo, que tá tudo maravilhoso. Não tá, entendeu? Tá. Nunca ficou tão ruim para os que controlam como agora, porque acabou o tempo disso, né? Foram milhares, provavelmente milhões de anos nesse processo. Em todos os povos que tiveram coisas incríveis que passaram pelo planeta Terra, eles sempre acabavam em algum momento, por exemplo, passava a fase dos celtas. Os celtas chegaram a alcançar uma fase de cura muito além do que nós conhecemos hoje. E vários povos alcançaram coisas incríveis, né? Na Grécia, a coisa da verdade, da inteligência, né? Da reflexão, da filosofia. Em cada fase do mundo teve coisas assim muito fortes. É como se luzes que prevaleciam ali naquele segmento. E aí depois parava, parecia que desapareciam aquilo tudo. O povo celta, por exemplo, nossa, aí deixava de existir, ficava um eco aparentemente até triste. Mas tudo foi como tinha que ser, no tempo em que tinha que ser. E aí quem fazia sumir isso de novo, eram esses que controlam, entendeu? Das sombras, porque precisava ser assim. Era um mundo de sombras, ok? Era um mundo de sombras. E essas sombras estão até hoje, só que hoje estão dissolvendo e evaporando.
E conforme agora vai evaporando a fumaça, vai virando tudo isso, a verdade. As pessoas, por mais que a mídia do Brasil tenta falar isso, insistir naquilo, aconteceu isso do Rio de Janeiro. A mídia tentou a qualquer custo mostrar que é assim, os bandidos são coitadinhos e tal. O que aconteceu? As pessoas ligavam a TV Globo ou os outros canais e tava tendo a pesquisa real. Primeiro eles jogavam uma imagem, né, bem forte, assim, aquilo que eles queriam. O bandido é coitadinho, 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 tudo aquilo. E aí colocavam uma pesquisa. Vocês concordam, né? E aí, vocês concordam com a polícia ou com os coitadinhos? Adivinha que a maior parte da população respondia nas pesquisas? Com a polícia. Com a polícia, porque ali eles viram que um simples policial estava dando a vida no seu trabalho para salvar aquela cidade que já está um caos, que é o Rio de Janeiro, e alguns acabaram ainda morrendo, entendeu? E eles foram bater de frente com caras que já não possuem mais o mínimo de compaixão com as pessoas, entendeu? Foram lá numa missão, como que fala, numa ação policial, né, coordenada, já estava sendo estruturada há bastante tempo. E aí o que acontece? A mentira, por mais que ela tenta ser colocada da forma mais bonita possível, mais lógica possível, que antes se engolia, hoje não está mais sendo engolida, pessoal. E vai ser cada vez menos, mas agora vai ser muito rápido. Quem está permitindo essa onda do fingir paz e amor, fingir que eu sou a perfeição, e entrou nessa onda achando que ela vai prevalecer até eu morrer, até eu partir desse mundo e tá tudo certo. Não, agora vai ser tudo muito rápido. Agora vai ser absurdamente rápido. E aí nesse processo, quanto antes se der conta disso, pessoal, menos vai passar vergonha nos próximos anos. Porque tá chegando tudo à tona. Entendeu? Tudo. Vai ser rompido todos esses véus de mentira. Entendeu? Então quanto antes isso for percebido, menos vergonha vai se passar. Entendeu? Menos vai se fazer papel de trouxa. E essas pessoas são as que mais se importam com a aparência de todas. Então, pessoal, é triste, mas eu acredito que pode ter um suicídio em massa nos próximos anos. Em massa, por quê? Porque se preocupam com a aparência como ninguém, entendeu? Ah, mas não é aqueles que mostram que eu sou chinelão, eu não preciso de dinheiro para viver. É o contrário disso, de se preocupar com a aparência. Pelo contrário. Aquele que mostra que ele é a pura perfeição divina e ele não tem erros e tudo é perfeição. E qualquer um que contrariar morra, isso não tem nada de divino nisso. É sinal que coisa já enraizou na sombra ali, ela agarrou já ele de tal forma, ele ou ela, né, já de tal maneira, que ali já está muito apagado a chama divina ali. Ali a mentira já tomou conta em tal nível que a pessoa, ela é um zumbi já, e ela nem percebe. E só vai cair a ficha quando tudo explicitamente, mais gritante, não tem mais como, não tem mais resquício de nada. Só que aí nesse ponto, e aí vão se apegar em quê? Não é fácil, pessoal, porque aí acabou tudo. Eu defendi tudo que tinha de pior e agora foi comprovado de todas as formas, de todas as maneiras. E aí? Tomara que não. Tomara que não tenha esse suicídio em massa, mas tudo está indicando que vai ter, pessoal. Vai funilar para algo assim, entendeu? Não é eu querer, mas é uma lógica. Se coloca no lugar dessas pessoas. Você deu a tua vida xingando, insultando, que aquele seu lado estava certo porque o outro é isso, o outro é não sei o que lá. Aí de repente você defendeu o puro controle que escravizava mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Sabe, você fez questão de dar toda a tua energia, todo o teu poder, toda a tua vida para algo que é algo que estava só atrasando o mundo em todos os sentidos. Atrasando até para uma paz melhor, para um amor melhor. Porque a verdade chegando não vai colocar que paz e amor é ruim. Mas é ruim a paz que eu finjo que é paz, o amor que eu finjo que é paz. Ir caminhando infinitamente rumo à paz verdadeira, que é a paz de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, aí sim é outra história.
mas eu tô leve, caminhando rumo ao meu caminho. Desafios vão continuar tendo, etc. Porque por mais que vai chegar a verdade à tona e muita coisa vai se desenrolar, mas vão ter desafios, principalmente conturbados desses próximos anos. Para muitos vai parecer que está acabando o mundo, entendeu? Porque eles enraizaram em todos os segmentos, então eles vão tentar, por mais que tudo está indo para a verdade chegando, mas eles vão usar todas as ferramentas que eles podem usar, ok? E aí, pessoal, essa reflexão, já que ficou muito longa aqui, é sobre isso, sabe? Aí meio acadêmico e tantas coisas, né? Baseado no que o rapaz comentou lá, colocaram que Jesus, Sócrates, Buda, são muitos Budas, né? Mas o principal conhecido que é o Siddhartha Gautama, não escreveu nada, né? Assim como Jesus e Sócrates. E o que tem a ver a pessoa não escrever nada, pegar algo, escrever num papel, na época um pergaminho? Não tem nada a ver isso aí. Outros escreveram com ele, tem todas as provas ali, né? Muitas provas de Jesus. Hoje, se você conversar com uma inteligência artificial avançada e perguntando a fundo para ela, fala, olha, fale friamente e de forma sincera, vai me mostrando fatos que Jesus existiu. Ele vai mostrar ali. A inteligência artificial vai começar a te mostrar todos os pontos pelo mundo, espalhado de pessoas que não se conheciam, etc., histórico da época, um pouquinho antes da época, um pouquinho depois, e todo esse conjunto, e de coisas que a arqueologia vai descobrindo, etc., que não tem como falar que não existiu aquele homem, entendeu? Chamado, aquele homem que é considerado Jesus. Então, é isso. Que a gente tenha sempre essa busca aí com a verdade, sabe? Com humildade, sabe, pessoal? Humildade, lembrando, não é fingir humildade. Humildade é me dar conta que eu não sei. Falar, Senhor, Deus, me guia. Olha, essa fase não tá fácil. Me guia, Senhor. Me guia. Me guia para eu ir compreendendo cada vez melhor, para minha vida ir fluindo aqui da melhor maneira que pode fluir. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que é melhor para mim nesse momento. No momento em que der para alavancar coisas para melhor nisso ou naquilo, e tudo fluir melhor, o Senhor sabe como guiar eu para isso, sabe, essa entrega a Deus. E assim, a gente vai conseguindo observar, e observando a gente consegue diferenciando o mínimo, pelo menos, das diferenças, né? Para não cair nessa malha, nessa teia, pelo menos não cair muito nela, não ficar tão emaranhado ali, igual a mosca fica, o mosquitinho fica preso na teia e depois não consegue sair. E aí, o pior, o mais triste é quando você nem se dá conta que está na teia, né? É uma tristeza muito grande isso, principalmente quando a gente começa a observar. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa reflexão, né? E lembrem, Jesus Cristo não é apenas um personagem histórico. Ele veio para cumprir a palavra de Deus. E eu estou sendo chamado de um mês para cá para ler a Bíblia. Cheguei até a Bíblia de Jerusalém, que de todas percebi ser uma das mais completas e que não exclui aqueles livros que os evangélicos e milhares de religiões protestantes, né, excluíram. A católica ele mantém ainda os outros. E aí estou lendo, li Gênesis, tem muito simbolismo ali em Gênesis, da criação mesmo, lá do princípio. É que se associa de uma maneira errada ali. A gente não pode tirar 7 dias da criação como se fossem os nossos dias aqui do sol e assim por diante. Tem muito simbolismo profundo ali, que até eu mesmo não consigo compreender além de certo ponto. Mas, porque não é meu foco também, né? Nesse momento ficar mergulhando nisso. E aí li depois Êxodo, acabei de ler Êxodo. Êxodo trata da parte lá de Moisés no deserto.
muito bacana, envolve muita coisa ali que parece um Deus muito apegado, né? Mas isso é interessante porque, sabe, pessoal, cada época da história era necessário que fosse de tal maneira. Parece às vezes que o Deus que falava para Abraão não é o mesmo Deus que falava para Moisés, que não é o mesmo Deus que agia através de Jesus Cristo. Mas cada povo, cada situação precisava que a informação viesse de um jeito. Precisavam daquele Deus. Até porque Deus está em tudo, mas o que é Deus nessa realidade do nosso planeta Terra são seres extremamente iluminados, que são os que agem a serviço de Deus, chamados de arcanjos, Elohims, mestres ascensionados e assim por diante. Minha visão aqui, na minha visão, mas que eu sinto que são os que ancoram essas forças divinas aqui. Mas ao mesmo tempo, no livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese, ele explica isso detalhado. São 3 fases de evolução que estão em tudo, matéria, espiritual, tudo que existe. Essas 3 fases são gama, beta, alfa. Gama, mais matéria, beta, sempre a transição ou energia, alfa, o ponto onde se queria chegar. E assim tudo. Em todos os segmentos, em todas as coisas. Tudo acontece o tempo todo. Ó, o movimento que eu estou fazendo está envolto essa evolução trina. Cada coisa que nos acontece no dia a dia, tudo está envolto essa tríplice, ok? E aí, naquela fórmula, são muitas fórmulas ali que ele coloca na época, que ele envolve química, as coisas biológicas, tudo que tem no mundo, né? Em uma síntese, por isso chama A Grande Síntese. Foi inspirado por Deus ali. A grande voz, que é o ser ligado a Pietro Baldi. E aí, nessa grande síntese, ele tem essas 3 fases de evolução sempre, e olha que interessante, aqui está em todas, tem a gama, beta, alfa, né? É sempre uma espiral. E aí nesse processo, tem a que está em todas essas linhas, que é o ômega. Ômega está no alfa, está no beta, e está no gama, está no beta, está no alfa, está em todos. E olha que interessante, Deus é o ômega, que está em tudo, sempre, em cada passo desse processo. Interessante, né? Em cada processo de tudo o que existe. Do tempo, do movimento, da realidade, da minha vida, das minhas coisas que eu fiz hoje, esse ano, no ano passado, em cada instante, em cada pensamento, em cada animal, em cada planta, em cada coisa. Tudo. Você fala, mas como assim? Isso é o que eu acredito que nesses próximos anos vai se retornar a refletir sobre a grande síntese. Na prática vai começar a voltar tudo isso. Aí vai se estudar Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, que começou e foi a base ali de tudo isso da nova era. Aí vai se voltar a estudar coisas simples e básicas como o espiritismo, compaixão, caridade com o próximo, etc. Desde que sincera, espontânea e natural. Né? Allan Kardec ali e com Chico Xavier, complementando na prática, com mais de 400 livros psicografados. Aí vai se voltar Pietro Baldi, que espiritismo com Xavier, Chico Xavier começa ali em 1931, Pietro Baldi, 32, primeira obra de Chico Xavier, começa tudo junto, né? Estão ligados na mesma força divina, no mesmo segmento, para trazer a verdade para o mundo, e tantos outros, ok? E aí, olha que interessante, Deus vai estar sempre em tudo, é o ômega, né? Citado naquela formulinha, ele vai estar em cada processo, em cada coisa, em tudo, Deus está. Porém, há seres que cuidam de cada coisa. É um pouco complexo, até desculpa ter citado isso nesse vídeo longo aqui, mas recomendo um dia se sentirem, se estiverem muito bem,
leiam a Grande Síntese, que ali, principalmente quem é acadêmico, né, e tem a busca pela verdade, como o rapaz que comentou ali, querendo me desestabilizar e falando que Jesus não existe, é historinha, para ele seria bom, né? Caso você assista, leia a Grande Síntese com calma, com muita calma, vendo cada detalhe ali, analisando. O que não conseguir compreender, vai jogando para a inteligência artificial, que ela já consegue ir tentando esclarecer muita coisa, já está num nível muito bom, inteligência artificial gratuita já. Recomendo o Grok, que às vezes ele fala sem filtro, ele manda ver mesmo, mas o ChatGPT. Então usa 2, 3 inteligência artificial, vai analisando cada coisa que você quiser na vida. Vai chegando às suas conclusões. Hoje as ferramentas que nós temos na palma da mão são o sonho dos que passaram pelo mundo, né? Grandes reis dariam toneladas de ouro para ter coisas simples como o celular que você tem na sua mão hoje. E era uma total ficção científica na época, né? Uma ficção, era pura magia, né? Algo assim. Então é isso. Forte abraço, fica com Deus e um excelente dia.